Priorizei meus filhos, a minha família, meu irmão, meu pai, minha mãe, a vida inteira. Daí quando eu fui olhar pra mim, já tava num nível de 123 quilos. É um relacionamento que você não tem muitas obrigações, né? Então, tipo, você vê uma vez por mês, então automaticamente você se vê só pra viver aquele momento bom mesmo. De não dividir problema. Não... E aí ninguém cobra ninguém também. Por exemplo, em relação a isso, ele faz atividade física, ele é extremamente ativo ou não? Não é. Então é óbvio que, tipo, por que eu tô te perguntando isso? Quando uma pessoa não tem rotina de atividade física, é mais fácil aceitar o outro quando não tem. Você entende? Então agora você começa a mudar esse processo e isso acaba refletindo no comportamento dele. Se tivesse mais próximo, acontece muito aqui na consultoria, a ponto de a pessoa começar a fazer algo, ela muda muito, ela cria nível de consciência de saúde, e aí quando começa a entender que a pessoa não vai, não segue o mesmo padrão, rotina ela fica totalmente descompartilhada. Então, um casal com rotina totalmente desconectada dá problema. Por quê? Porque daí você não vai regressar ao teu nível de consciência de saúde para poder ficar disfuncional no dia que você fica com ele. E aí a pessoa precisa entender que ela precisa mudar junto. Então esse é um processo de mudança que, se o relacionamento funcionar, os dois teriam que adotar esse padrão. Porque senão você vira outra pessoa e a pessoa não acompanha. E aí a pessoa acaba achando que você fica muito tempo na academia, que você mudou, você está diferente, porque o nível de autoestima vai subindo. E quando o nível de percepção de valor sobe, velho, você começa a entender que você tem acesso a outras coisas. Você começa a se ver de uma maneira diferente, você começa a ter autoestima melhor. E isso faz com que isso mude também a tua cabeça em relação até o que você aceita para sua vida e o que você não aceita. Então, nesse ponto, por que eu pergunto isso? Porque às vezes a pessoa muda tanto, velho, que ela vira outra pessoa. Se torna uma outra pessoa. E a maioria dos relacionamentos que não tem esse nível de conexão e que a pessoa entra no mesmo barco junto, velho, não funciona, não dá certo. Então é nesse quesito, porque é o que eu falo. Você vai começar um processo a qual você vai ter que obrigatoriamente se tornar uma nova pessoa. E aí, na medida que você evolui, por exemplo, quando você fica no final de semana, vamos comer pizza, você fala assim, eu não quero. E aí ele falou assim, pô, mas você tá chata. Porque não sei o quê. Pô, mas é um final de semana só. Às vezes um final de semana pode atrapalhar a tua rotina da semana toda, dependendo da forma como você conduz ele. Porque geralmente a pessoa não é uma refeição livre que quer fazer no final de semana, quer comer o dia inteiro porcaria. E uma pessoa que tem tendência para engordar, e um dia inteiro ela consegue atrapalhar o que ela fez a semana toda. Então é nesse aspecto que a gente precisa entender qual o cenário que você se encontra hoje para você ver onde é que tem estrutura que você vai ter que mexer. Porque ambiente modula comportamento. Se você tem um ambiente disfuncional que não favorece você a mudar comportamento e hábito, muito dificilmente você vai conseguir mudar. Pega duas pessoas, uma que tem gene para obesidade e uma que não tem. Se a pessoa que tem gene para obesidade ela cresce dentro de um ambiente obesogênico, ela desenvolve. Uma pessoa que não tem gene para obesidade, família inteira magra, e ela está num ambiente disfuncional, obesogênico, todo mundo come porcaria, não faz atividade física, ela não tendo gene, ela também desenvolve obesidade. Agora, você pega uma pessoa com gene de obesidade, crescendo dentro do ambiente funcional, com atividade física, pessoas que cuidam da alimentação, ela não desenvolve. Então, o que você entende disso? Que, cara, o ambiente ele vai ser extremamente positivo ou negativo porque você está buscando. Então, você precisa selecionar melhor os ambientes que você frequenta. Eu tenho minhas amigas que a gente sai de final de semana para beber, ou para comer porcaria, ou para ir num barzinho. Cara, você vai nesse ambiente e aí você chega lá, você é modulada negativamente por elas, porque hoje você está com sobrepeso. Ninguém ainda vai botar fé que realmente você vai mudar. Então, às vezes, as pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor, elas não vão botar fé que você vai mudar. Então, mas elas vão te regular negativamente para você não ficar melhor que elas. Pensa comigo, você está numa mesa, tem 3 amigas, as 3 estão no mesmo patamar com sobrepeso e obesidade. Aí você fala, não, eu não vou tomar só água com gás. Você quer enganar quem? Não sei o que, toma só hoje e não sei o que. Aí você acaba, por influência do ambiente, acaba tomando, ou acaba comendo errado, ou acaba fazendo algo que saiu fora do que você tinha programado para fazer. Porque essa conta é sua com você mesmo. Quando você assume a responsabilidade, que a única pessoa que paga é você. Porque é o que eu falo, nesse ambiente, velho, até que você se torne uma nova pessoa e você não tem autocontrole para falar não dentro do ambiente, não frequente. Inclusive eu falo até para pessoas que estão aqui, quando ela vai, por exemplo, no final de semana, no domingo almoçar na casa da sogra. Eu falei, cara, você está num processo de mudança de comportamento, velho, e hábito, às vezes você vai ter que evitar de ir na casa da sua sogra, porque lá as pessoas vão falar assim para você, mas você só come um docinho.
Cara, você ainda não está nesse processo ainda de ter esse autocontrole, de ter esse poder. E se você não tem esse controle, faz sentido você não ir. Porque você fala assim, cara, eu vou ser modulado negativamente, e aí eu vou acabar fazendo, porque eu ainda não sou essa nova pessoa. E isso pode fazer com que você ande alguns passos para trás. E dependendo do qual a mentalidade dessa pessoa é forte ou não, ela erra, no outro dia ela erra de novo, depois ela erra de novo. Até ela conseguir se ajustar de novo, passa um tempo, velho. Isso faz com que automaticamente ela comece a fazer uma ingestão calórica maior do que ela vinha fazendo. E geralmente a pessoa que está gastando energia, por exemplo, mais do que ela comia no início, ela começa a gastar menos e começa a comer mais. Então isso já faz o que com a balança? Ela já começa a desregular. Então eu estava sempre em restrição calórica, agora eu já estou isocalórico, depois eu começo a ficar em superávit calórico. Estou comendo mais do que eu estou gastando. O que acontece quando você está em superávit? Uma pessoa que tem tendência para engordar, ela perdeu uma grande quantidade de peso. Porque a célula adiposa que tem aí no seu corpo, ela murcha. Ela não vai embora. Então, na medida que a gente fizer um processo de emagrecimento, você perder 30 quilos, a tua célula adiposa, que hoje ela está cheia, ela vai diminuir, mas ela vai continuar aí. Então, na medida que você começa a errar de novo, que você começa a comer em excesso, ela volta a encher. Então, assim, a genética, a predisposição está aí. Você só precisa errar. Você só precisa voltar a comer do mesmo jeito que você comia, que vai voltar a encher de novo. E é isso que a pessoa não entende. Então, cara, é um processo que é pro resto da vida. Por isso que eu falo que é mudança de comportamento, estilo de vida. Você tem que se tornar uma nova pessoa para você sustentar o que você conquistou nesse processo de emagrecimento. Quero ter um físico mais estético, vai ter que fazer atividade física, musculação, progredir carga pro resto da vida, para querer manter um físico estético. Só que isso não tem a ver só com estética, tem a ver com a sua saúde de vida. Você tem 42 anos, como é que você quer estar com 60? Eu já atendi pessoas aqui com 47 anos que não conseguem quase andar direito. De tão ruim de saúde que tá, por quê? Porque diabetes descompensada, não faz atividade física, se alimenta mal, usa insulina. Então, assim, são coisas que se você não tem nível de consciência, cara, com 60 anos você vai precisar de gente para te ajudar a pôr roupa. É isso que você quer para sua vida? Não, com certeza não. Então, para a pessoa entender que não é fácil, velho, mas é completamente possível. Não é fácil, nada na vida é fácil. Nada na vida é fácil, mas, cara, é possível desde que você tenha estratégia e você assuma a sua responsabilidade no processo, de fazer o que precisa ser feito. Sobre análogo de GLP-1 que você já está usando, nesse exato momento a gente vai remover isso. Você não vai usar análogo de GLP-1. Porque a gente vai fazer isso com acompanhamento médico. Então tem o Arthur na equipe minha, a qual você vai passar por uma consulta com ele, onde ele vai prescrever isso para você da forma correta. Mas nesse primeiro mês a gente vai fazer ajuste de dieta, de treino, para você ter uma base para poder depois potencializar com algo que realmente tenha necessidade. Porque hoje você não tem dieta e você não treina. Então, na medida que eu não tenho isso aqui, não faz sentido eu colocar análogo de GLP-1. Porque só isso aqui trouxe uma resposta que você mesmo fez por conta, mas pode ver que já não avançou mais. Então, agora eu preciso dessa base. Então, faz sentido eu tirar isso e a gente começar um processo de ajuste de dieta e treino primeiro, para depois entrar nessa parte de poder potencializar, mas isso com o médico, tá? Você não vai fazer isso por conta própria, não. Para fazer uma avaliação física, vamos ver como é que está a sua composição, para a gente começar a ver exatamente o que a gente vai fazer de estratégia para você começar esse processo de mudança. Fechou? Perfeito. Bom, agora a gente vai fazer sua avaliação. Tá. Primeiro eu preciso que você pese. Vamos ver o teu peso. (111,20). Braço. Vou pegar mais dobras pra gente por conta do somatório. Tá. Nem pra avaliar tanto percentual de gordura, porque isso pra mim é irrelevante. Então, nesse momento, o que eu preciso ver evoluir? Dobras cutâneas, então o tamanho das dobras ao longo do processo ela é evoluindo, circunferência e foto. E peso corporal, então é o que a gente vai avaliar. A quantidade de massa muscular, percentual de gordura, isso pra gente é relevante nesse processo inicial. Isso a gente vai começar a ter uma percepção maior quando você evoluir mais. Mas nesse exato momento é circunferência, dobra, essas coisas que precisam ser mudadas ao longo desse processo para a gente começar a notar a diferença, principalmente no espelho, que para mim é o principal, é a forma como você se enxerga. Olhar no espelho e ver que está diferente, porque o que mais importa, não adianta você ver um número diferente na tua avaliação, sendo que você olha no espelho e não vê nada, né? Ergue os dois braços. Isso, vira para frente, isso. Isso aqui, ó,
talvez você vai ter que fazer cirurgia para tirar, viu? Talvez. Ou ganhar músculo, porque acontece, ó, quando você emagrecer, ó, o que eu consigo ver aqui, ó, que aqui tem massa muscular, daqui para baixo é gordura. E aí quando eu secar tudo isso daqui, vai sobrar pele. E aí nesse caso, o ideal seria tirar. Pode continuar. Aqui mesmo? Uhum. Isso. Vamos lá, terminamos a sua avaliação física. Eu vou te contar mais ou menos o cenário de como está a tua composição corporal. Óbvio que a gente sabe que você tem muito peso para perder. Que hoje você está com 111 quilos, você tem 73,8 de peso magro, você tem 37,4 de peso gordo e você tem 33,6 de percentual de gordura. Você se encontra com um IMC de 40,84, que dá obesidade grau 3. Então, é o maior nível de obesidade que uma pessoa pode ter. Daí para frente é cada vez mais catastrófico quanto mais peso você ganha. Então, a gente precisa reduzir isso. Então, foi o que eu te falei. Hoje você tem uma circunferência abdominal em 112. Então, para a mulher, 88 já tem risco para síndrome metabólica. Pressão alta, pré-diabetes, gordura no fígado, risco cardiovascular. Então, assim, é muito alto. Então, o que a gente precisa nesse primeiro momento? É emagrecer. Então, a gente vai usar todas as estratégias que a gente tem para fazer você perder peso. Que é muito importante que tenha volume de atividade física, faça musculação, porque visivelmente a gente já consegue olhar para a tua composição e ver que falta músculo. Então, e tem muita já sobra de pele. Então, esse é um processo que mesmo lá no final, quando perder bastante peso, talvez tenha que fazer remoção de pele, principalmente no teu braço, porque já vê que tem muita pele ali, porque a gordura já foi cedendo por causa do seu emagrecimento, ela já foi cedendo, então sobra demais. Essa pele dificilmente ela vai retroceder por ser quase metade do teu braço. Eu acho que, por exemplo, a tua barriga vai ficar muito melhor do que o teu braço, porque na barriga, se a gente faz o emagrecimento correto, você faz gradativo, preservando a quantidade de massa muscular, com a quantidade de proteína ideal, você tende a melhorar muito isso. Mas no braço, visivelmente, o seu braço é onde você tem ali uma concentração maior de gordura. Mas isso a gente vai ver como é que vai acontecer durante o processo. Vi pessoas aqui que emagreceram muito, de 140 kg para 84, que o cara colocou shape e ficou com uma dobra de pele assim, ó, gigantesca na barriga. E aí essa dobra de pele eu falei assim, cara, não tem o que fazer. Então, infelizmente, agora você vai ter que marcar uma cirurgia e remover essa pele para a gente continuar fazendo o processo. E aí foi o que ele fez, ele marcou a cirurgia, em 30 dias ele foi, arrancou essa sobra de pele, cara, hoje o cara tá num físico top. E um processo de obesidade nível 3. A ponto de o cara não conseguir se limpar. E foi isso que mudou. Eu sempre tenho um ponto de mudança, acho que na vida de cada um. A maioria das pessoas que estão com processo de obesidade, elas sempre me relatam aqui que mudou porque viu uma foto. Então tira uma foto e aí não se percebia da forma como estava. E aí na foto fala assim, caramba, eu tô muito grande, velho. E aí a pessoa meio que acorda pra vida e vira uma chave e começa a fazer as coisas. Esse cara foi e não conseguir se limpar. Tipo, não consegui se limpar. E falou, cara, vou ter que pedir ajuda pra minha mulher pra me limpar. Ele se sentiu assim, no fundo do poço foi quando ele começou a mudar. E aí foi um processo. Então, assim, por isso que eu falo para você que é extremamente possível. Mesmo que o cenário não esteja favorável, mas se você alinhar dieta, atividade física, principalmente, cara, fazer cardio nesse momento. Musculação e cardio. Porque isso vai dar capacidade cardiovascular, vai ter gasto energético envolvido, a gente vai conseguir potencializar isso ao longo do tempo, onde vai trazer esse físico que a gente está buscando, essa qualidade de vida e principalmente estética. Porque acho que no final da conta, o que sobra é a forma como você vai se enxergar, que não tem como não desassociar a estética disso. Todo mundo quer ficar melhor. Hoje você pode, por exemplo, não ter nenhum problema de saúde, mas a atual situação que você se encontra, a gente vai pegar seus exames ainda, mas automaticamente o cenário que você se encontra, não dá para falar que daqui, sei lá, 5 anos você não vai desenvolver algum problema. Então hoje pode não ter nada, ainda a gente vai ver no exame, mas pode ser que lá na frente você desenvolva isso, ou pode já até ter desenvolvido, que a gente vai olhar nos exames. Se os exames estiver ok, a gente sabe que ainda você não está nesse quadro, então a gente vai fazer essa virada de chave, essa mudança o mais rápido possível para você poder sair dessa zona de risco, tá bom? Então, primeiramente a gente vai montar uma dieta para você seguir e uma parte de treinamento que seja compatível com o seu estado inicial, para você começar a ganhar capacidade de treino e ir evoluindo com isso. Tá?
Aí você faz isso aqui. Tenta ver o máximo que você consegue. Eu nasci pra isso. Falou, hein? Solta, vai de novo. Aí. Perna assim, ó, e vai puxar. Aqui? Isso, puxa. Isso. Segura. Agora o outro lado. Isso. Agora você vai fazer de lado assim, ó. Você puxa essa perna pro lado de lá, com essa mão. Isso. O máximo que você conseguir. Tenta deixar o seu corpo reto. Aí depois você faz isso do outro lado. Vê se o peso tá bom. Tá pesado ou não? Não. Tá de boa? Tá leve? Tá. Então faz Vai a primeira mudar? assim, depois a gente aumenta na próxima. Força, vai. Mais duas. Mais uma. Vai, Mais uma? duas. Aí. Ó, quadril. Só isso contrai o glúteo. Mais duas, vai. Vai. Mais uma. Voltar uma merda, não é? É. Voltar a treinar? Voltar? É. Ah, Porque, eu não tipo assim, sei. quando você volta a treinar, meu, o nível de dor é muito maior, porque você tem muito mais dano muscular quando você volta a treinar. Que vem no posterior, É, né? Tipo, amanhã que eu vou amanhã, sentir, depois. depois de amanhã. Porque você não tá acostumada com esse dano muscular. Então acaba rompendo muita fibra com quantidade de exercício pequena. Pequeno. E aquilo acaba gerando um estresse muito grande no seu músculo e que gera muito processo inflamatório. Então por isso que compensa ir devagarzinho, fazendo algumas coisas para ir ganhando capacidade para poder treinar melhor ao longo do tempo. Então a gente precisa fazer com que você tenha consciência de vir aqui, o tempo que você passar aqui tá se puxando ao máximo, se levando ao limite, se desafiando mesmo. Porque isso vai fazer você gastar mais energia e melhorando a sua composição ao longo desse período. Força. Vai, mais duas. Mais uma. Mais uma. Vai, mais uma. A última. Show. Mais uma. Sobe. Se você fizer 40 minutos a 130 batimentos, tanto na escada, na esteira, na bike, se você controlar o batimento, o gasto energético vai ser o mesmo. Mesmo. Independente da atividade física. Por isso que a atividade física que você vai fazer, cardiovascular, ela tem que ser algo que você goste. Porque assim, eu não odeio bicicleta. Então você vai subir em cima de uma bike para fazer essa atividade física, toda vez você vai se sabotar. Você vai falar, velho, deixa para amanhã. Agora, pelo menos ali você sabe que é necessário e que você vai fazer algo que, num curto período de tempo, você vai conseguir gastar uma quantidade de energia boa. E na medida que você consegue moderar isso, vou gastar mais, você vai evoluir mais rápido. Então, faça a escada. Tá. Bom? Vamos pra lá? Vamos fazer um Vamos. pouquinho? Vamos lá. Aqui você sempre vai no seu tempo, tá? Tá. Não tenta acelerar o processo, não. Vai ganhando capacidade cardiovascular. Na medida que você vê que tá cansando demais, para.